o regresso dos anjos, o planeta prisão, a Terra é um planeta prisão. Foi-me revelado por uma inspiração divina que toda a humanidade é a terça parte dos anjos caídos. O Senhor Jesus, ele falou assim: eu vim buscar aqueles que eram meus. Eu vim para aqueles que eram meus. Eram, entendeu? Ele disse também: eu vim para aqueles que eram meus. Mas os meus não me reconheceram. Não é assim? Eu passei a ter uma revelação muito profunda em cada trecho da Bíblia, em cada mensagem, em cada história, em cada parábola. É importante você ter um coração aberto. Deus começou a me revelar o segredo dos anjos. Ao começar ali por aquela parte de Apocalipse, capítulo 12, onde fala da queda. A Bíblia fala que o dragão, Satanás, derrubou a terça parte dos anjos do céu e eles foram lançados sobre a terra. Veja bem, a terça parte dos anjos, eles foram derrubados. Então tem uma grande diferença do suicídio e do homicídio. E o que a gente pode ver é que os anjos foram derrubados. Se alguém derruba você e você quebrou o seu braço, você não tem culpa, porque foi alguém que te derrubou. Agora, se você se joga no chão para se machucar, você tem uma culpa nisso. Mas se você foi derrubado por alguém, quem tem essa culpa do que causar as lesões em você, quem tem a culpa, quem leva a culpa é quem te derrubou. Você concorda comigo? Então, é o que está revelado em Apocalipse capítulo 12, que a terça parte dos anjos do céu foram derrubados e eles foram lançados sobre a terra. Foi-me revelado que esse segredo foi guardado durante milênios. Segredo de Deus, nossos segredos guardados, foram guardados durante milênios. E a verdadeira mensagem do Cristo, do nosso Yahshua, do Filho do Eterno, do Filho do Eterno Criador, a mensagem dele sempre foi muito bem clara, que ele veio buscar aqueles que se haviam perdido. E ele fala outra vez: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico, de remédio, são os doentes. Então eu vim para os doentes, os feridos. Foi-me revelado que moramos em um planeta prisão e que, assim como os presos que estão respondendo criminalmente por crimes e delitos cometidos contra a sociedade e a justiça, assim quem entra nesse planeta como ser humano já cometeu algum tipo de delito contra o tribunal celestial, como está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então entendi o porquê, e o motivo em que tudo aquilo estava sendo revelado para mim. A parábola do filho pródigo, por exemplo, traz um grande enigma que revela a humanidade em dois grupos distintos. Temos ali o trigo e o joio. Como está escrito: e propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio
no meio do trigo e retirou-se. Tanto no texto aramaico como no hebraico, a palavra para campo é shadê, shadê. E esta mesma palavra também significa mulher. Então, campo no hebraico é shadê, que quer dizer, que significa mulher. O que está escrito aqui no livro de Provérbios? O caminho da mulher adúltera é assim: ela come e depois limpa a sua boca, ou seja, o órgão sexual, o órgão genital, e diz: nenhum mal fiz. Foi assim que aconteceu com Eva. Ela comeu o fruto foi o sexo. E depois ela se limpou e disse: nenhum mal fiz. E foi oferecer para Adão. E Adão coabitou com ela. Então ela teve relação com a serpente, que era um animal que ficava entre o macaco e o homem. Eles tinham muita semelhança, porque a serpente não era uma cobra rastejante. Ela passou a se rastejar depois que ela foi amaldiçoada, mas antes ela andava de 2 pés e ela tinha uma sabedoria muito grande. Entre todas as bestas feras do campo, a serpente era a mais inteligente de todas. Então ele era tipo um chimpanzé, um macaco, porém uma aparência bem próximo do homem, porém não tinha alma, não tinha aquela parte espiritual que o homem tem. Né? Você pode analisar como que o macaco é tão inteligente, não é? Tão inteligente. E as semelhanças que o macaco tem com o homem. Porém, o macaco não é um homem, né? Mas a serpente do Éden, esse animal estava entre o macaco e o homem, estava ali. Ou seja, era mais avançado que o macaco e menos avançado que o homem. Ele estava ali no meio. E foi com ele que Eva teve a relação sexual. Foi com essa serpente que Satanás entrou nela e ela falava. E ela só não falou por causa de Satanás. Ela já falava, esse animal falava. Você faz ideia disso? Esse animal já falava, era costumeiro ele conversar com Eva. E foi ali então que ele pôde se aproveitar disso, né? O mal se aproveitou disso e usou esse ser, esse animal, para então coabitar com Eva. E ali então, quando Eva teve relação com esse animal, com esse ser, esse bicho, o que aconteceu? Deu-se origem a uma raça de seres humanos mesclado com demônios e mesclado entre humanos e demônios, porque espíritos caídos começou a passar para a parte física, começou a passar para o mundo físico, com um corpo humano, mas dentro dessas crianças habitava um espírito caído. Por isso que o Senhor Jesus falou lá para os fariseus e todos os religiosos daquela época. O Senhor Jesus os chamou de raça de víboras, raça de cobras venenosas, ou seja, o Senhor Jesus estava ali revelando que eles eram da semente da serpente, né? Os reptilianos de hoje, os Illuminates e todos aqueles que não aceitam os mandamentos e o governo de Deus, e sim aceita o governo de Satanás. Todos eles são da semente da serpente. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou parar por aqui e peço que você medite em tudo isso que eu falei. Eu estou lendo parte do meu livro, colocando aqui nesse vídeo, mas nós teremos aí a sequência, né? A parte 2, a parte 3, e enfim, eu vou estar falando aqui sobre esse meu livro, sobre essa revelação, mas de antemão, o que eu já de antemão mostro para você, o que me foi revelado é que nós já pertencemos à classe angelical, todos nós, toda a humanidade, somos os anjos caídos sobre a terra, que conseguimos nascer como seres humanos, entramos para a raça humana, para compor
a raça humana. E ali então o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, nasceu também, entrou por esse portal, que é o útero humano, entrou por esse portal, veio para essa dimensão para salvar aqueles que se haviam perdido do reino celestial. Ele veio buscar. Então saiba você é um anjo. Você é um anjo. Agora, que tipo de anjo você tem sido? Um anjo anjo quer dizer mensageiro, traz sempre uma mensagem. Todo ser humano, ele expressa uma mensagem. Tanto quando ele fala, a sua expressão, a psicologia diz que o corpo humano fala. Só os gestos do corpo humano já fala. Então, que mensagem você tem transmitido? Que anjo mensageiro você tem sido? Você tem sido o anjo da alegria ou da tristeza? O anjo da angústia, do sofrimento? O anjo da solidão? O anjo das trevas ou um anjo de luz? Você tem sido um anjo da bondade ou da crueldade? Então, que você possa meditar nisso. Medite em tudo isso que foi falado aqui e que o Espírito Santo do Eterno possa falar mais alto no seu coração. Um forte abraço para todos.